Depois da morte da minha esposa, deixei de responder mensagens. Não por raiva nem tristeza, mas por vazio. Um buraco que me absorvia, que nunca se enchia. Nos dias seguintes ao enterro, mal falava. Meus lábios tinham se selado como se tivessem esquecido sua função. Comia o justo, mecanicamente, sem distinguir sabores. Dormia porque meu corpo se rendia, não porque buscasse descanso. O mundo tinha perdido sua cor, seu propósito. Cada manhã era um esforço desnecessário. Quando abri o armário e encontrei meu equipamento de esqui, coberto por uma fina camada de poeira, algo dentro de mim se ativou. Toquei-o com reverência, como se fosse um artefato sagrado. Soube que precisava desaparecer. Não em direção ao passado, onde as lembranças me destroçariam. Tampouco em direção ao futuro, que agora parecia um deserto interminável. Apenas ao gelo, onde o branco absoluto poderia talvez apagar tudo. Carreguei o necessário no meu carro. O traje térmico vermelho e preto, as botas reforçadas, luvas profissionais, mochila com víveres para uma semana, manta de sobrevivência prateada, bússola que tinha pertencido ao meu pai. Olhei-a por um momento, perguntando-me se me guiaria a algum lugar que importasse. Nenhuma arma. Não esperava encontrar perigo lá fora, nem tampouco salvação. Apenas silêncio e talvez, se tivesse sorte, o esquecimento temporário. Dirigi sem mapa, sem rumo claro. O rádio desligado. As janelas ligeiramente abertas, deixando que o frio cortante entrasse. Atravessei estradas secundárias cobertas de neve, povoados adormecidos, onde as luzes se apagavam cedo, postos de gasolina abandonados com letreiros enferrujados. A neve caía constante, hipnótica. Finalmente, o mundo se tornou branco por completo. Branco plano, branco infinito. A estrada deixou de existir. Estacionei o carro perto de uma cabine metálica enferrujada, uma estrutura que alguma vez serviu para monitorar o clima, agora coberta por camadas de geada. As dobradiças da porta rangiram quando desci, como se nada humano tivesse passado por ali em anos. Não pensei. Não tinha vindo até aqui para pensar. Apenas coloquei os esquis, ajustei o zíper do casaco até o pescoço, segurei as alças da mochila e comecei a avançar. O primeiro impulso foi desajeitado, como um recém-nascido tentando caminhar. O segundo, mais seguro. No terceiro, meu corpo lembrou do ritmo. O céu era um teto cinza impenetrável. A luz, opaca e difusa, apagava as sombras. O mundo parecia quieto, suspenso no tempo. Respirava com esforço, formando nuvens densas diante do meu rosto, mas sem queixas. Meu nariz entorpeceu primeiro, depois as bochechas. Não importava. Era a primeira vez em meses que sentia algo parecido com uma razão, ainda que essa razão fosse simplesmente avançar até não poder mais. Depois de uma hora esquiando, meus músculos queimavam satisfatoriamente. O suor sob o traje térmico contrastava com o frio exterior. Foi então que a vi. À distância, uma figura vertical rompia a monotonia do horizonte branco. Imóvel, fina, como uma agulha cravada na neve. Não combinava com nenhum animal que conhecesse. Não parecia outro excursionista. Nenhum sinal meteorológico apareceria tão longe de tudo. Considerei mudar de direção. Mas a curiosidade, ou talvez o desespero por algo diferente, me empurrou para lá. Aproximei-me lentamente, temendo que fosse uma alucinação do frio. A figura não se moveu. Não gritou. Não fugiu. Permaneceu estática, como se me esperasse. Quando estava a poucos metros, entendi. Não era humana. Estava de pé sobre uma fenda fina que dividia o gelo como uma cicatriz antiga. Alta, esbelta, com a pele azul coberta por intrincados padrões curvos que brilhavam com reflexos prateados quando a luz mudava. Seu rosto tinha traços femininos, mas ao mesmo tempo alienígenas, com linhas estilizadas que formavam espirais sobre sua testa e bochechas. Seu longo cabelo trançado caía sobre uma vestimenta de peles que contrastava com sua pele azul. Diferentemente do que eu havia imaginado, não ia nua, mas sim usava um casaco de pele que lhe cobria os ombros e caía como um vestido primitivo, amarrado na cintura com um cordão. Seus braços e pernas visíveis mostravam a mesma pele azul decorada com aqueles padrões fluidos, quase tribais. Seus pés terminavam numa forma estranha, como adaptada para caminhar sobre o gelo. Não parecia sentir frio. Não parecia nem sequer respirar. Seu peito mal se movia.
Seus olhos eram profundamente humanos e ao mesmo tempo completamente alheios, com um brilho que me lembrava das águas profundas sob o gelo polar. Observavam sem piscar, com uma atenção que gelava mais que o ar. Senti que estava sendo avaliado, catalogado, como um inseto sob um microscópio. Parei. Um medo primitivo se apoderou de mim. Não era terror, mas algo mais antigo. A sensação de estar diante de algo que não deveria existir, mas que sempre havia estado ali. Ela deu um passo para trás. O gelo não rangeu sob seu peso. Não falamos. Como poderíamos? As palavras pareciam inúteis, ridículas. Um silêncio espesso nos envolvia. Mais denso que a neve, mais frio que o vento. Girou com um movimento fluido, como se não tivesse ossos, mas sim correntes líquidas sob a pele. Caminhou em direção a uma fenda no gelo que eu não havia notado antes. Parou na borda. Olhou-me mais uma vez. Sem convite, sem rejeição. Depois desceu com graça, fundindo-se com a fenda. Sem saber por quê, a segui. Não era uma decisão consciente. Era instinto. Ou talvez rendição. Descemos por uma encosta suave que se estreitava paulatinamente, como um funil natural. A luz diminuía, mas nunca desaparecia completamente. Refletida 1000 vezes nas paredes de gelo, criava um resplendor azulado que me permitia ver. A passagem levava a uma câmara natural. O teto era alto, coberto de estalactites delgadas que gotejavam lentamente, formando pilares num processo que levaria milênios para se completar. O solo era escorregadio, mas firme. No centro, algo que desafiava toda a lógica. Uma fogueira construída com minerais avermelhados que emitiam um calor tênue, como uma brasa constante, sem se consumir. A luz vermelha se misturava com o azul do gelo, criando tons púrpuras nas paredes. Ali, havia peles de animais que não reconhecia. Ossos de peixe organizados com um padrão que sugeria propósito. Uma cama improvisada com musgo seco que não deveria existir neste clima. Ela habitava ali. Desde quando, era impossível saber. Sentei-me sem falar, com as costas contra a parede mais afastada. Ela também se sentou, com movimentos precisos, controlados. Suas tranças claras contrastavam com o azul de sua pele, caindo sobre sua vestimenta de peles. O silêncio não era incômodo. Era obrigatório. Como se as palavras pudessem quebrar algo delicado que estava se formando. Comi algo da minha mochila. Barras energéticas, frutas secas. Ela simplesmente me observava. Ofereci-lhe comida, estendendo a mão. Não se moveu. Quando adormeci, vencido pelo esgotamento físico e emocional, ela não se moveu. Passaram dias sem palavras. Ou talvez foram semanas. O tempo era difícil de medir ali, onde a luz mal mudava. Cada manhã, esquiava em círculos ao redor da fenda. Explorava o território, marcando pontos de referência mentais. Gravava algumas imagens com uma câmera que havia trazido quase por inércia. Coletava dados de temperatura, de pressão atmosférica. Algo de rotina profissional persistia em mim, o geólogo que havia sido antes da minha vida desmoronar. Mas também buscava entender. Aquela criatura não era parte da paisagem, era seu centro. Ela também saía. Não caçava, não comia, não bebia. Simplesmente caminhava durante horas sobre o gelo, deixando pegadas que, estranhamente, se fechavam após sua passagem. Às vezes aparecia em lugares onde eu não havia visto caminho possível, como se conhecesse passagens secretas sob a superfície, ou como se pudesse atravessar o próprio gelo. Uma noite, sonhei com colunas de gelo, altas, perfeitas, alinhadas como uma floresta cristalina. Dentro, corpos de homens, de distintas épocas, alguns com roupas antigas, outros modernos, congelados, suspensos em gestos de dor, surpresa, súplica. Alguns pareciam dormir, outros lutavam contra um inimigo invisível. No centro de todos, ela, com os olhos abertos, cheia de calma, de paciência infinita. Acordei suando, apesar do frio. Ela estava diante de mim, sentada, vendo-me respirar. Seus olhos pareciam absorver a pouca luz da caverna. Numa das minhas saídas, encontrei uma fenda mais larga, a uns 500 metros do nosso refúgio compartilhado. Desci com cuidado, usando cordas que havia trazido. O gelo aqui era mais claro, mais transparente. Permitia ver profundidades que mareavam. Desci até descobrir uma câmara selada. O gelo havia se formado em camadas, como os anéis de uma árvore. Dentro, paredes com símbolos gravados. Murais antigos, alguns desvanecidos pelo tempo.
Um padrão se repetia, uma figura feminina no centro, rodeada de homens, sempre diferente, sempre só. Num canto, uma inscrição tosca, meio enterrada no gelo, numa língua que não deveria poder entender, mas que de algum modo compreendia. O ciclo só se rompe se ela amar. Passei horas estudando as imagens. Havia algo ritual nelas, algo cerimonial. A figura feminina sempre tinha os mesmos padrões na pele que ela. Os homens sempre estavam dispostos em círculo, olhando para ela. Em alguns murais, pareciam suplicar. Em outros, adorar. Nos mais inquietantes, pareciam derreter enquanto ela permanecia intacta. Voltei à caverna em silêncio, com mais perguntas que respostas. Naquela noite, ela não me esperou em seu canto habitual. Estava parada junto ao fogo mineral. Sua pele parecia mais brilhante, mais viva. Olhou-me um instante, como se soubesse exatamente onde eu havia estado. Depois baixou o olhar, um gesto quase humano, quase vulnerável. Não tentei falar com ela. Não sabia se podia me entender. Não tentei tocá-la. Algo me dizia que não era prudente, mas fiquei. O que mais eu tinha? Os dias passaram sem medida. Ela parecia mais presente, mas também mais distante. Como se estivesse dividida entre duas realidades. Alguns gestos mudavam sutilmente. Sentava-se mais perto, às vezes apenas a um braço de distância. Ficava observando o fogo mineral enquanto eu dormia, como se buscasse respostas nas chamas imóveis. Às vezes, me seguia em meus percursos diários, pisando justo atrás das minhas pegadas. Não deixava que a visse se aproximar, mas também não se afastava quando eu notava sua presença. Não me sentia ameaçado. Tampouco seguro. Era como viver junto a uma força adormecida, uma tempestade contida. Algo que podia despertar a qualquer momento. Uma manhã, ao acordar, vi que ela havia deixado junto a mim uma concha gelada, azul escuro, com bordas perfeitas e um interior nacarado que mudava de cor segundo a luz. Não entendi seu significado, mas não a joguei fora. Guardei-a no meu bolso, junto com a bússola do meu pai. O norte havia mudado. Uma noite, a caverna tremeu. Um movimento pequeno, mas inconfundível, como um coração batendo sob a terra. Ela se incorporou de golpe, com uma fluidez que nenhum humano poderia imitar. Sua vestimenta de pele se agitou. Aproximou-se da parede do fundo, aquela que nunca tocava, e apoiou a palma aberta contra o gelo. O ponto de contato brilhou levemente. Observei-a, imóvel na minha cama. Ela permanecia estática, respirando fundo pela primeira vez desde que a conhecia. Seu peito se expandia e contraía num ritmo lento, como se estivesse escutando algo sob o gelo. Uma mensagem, um aviso. No dia seguinte, o gelo do exterior tinha fendas que não estavam ali antes. Finas, quase imperceptíveis, mas se estendiam como uma rede. Como veias sob a pele da terra. Entendia agora. Ou acreditava entender. O ciclo se aproximava de seu final. Para o bem ou para o mal. Algo estava mudando. Algo estava despertando. Um dia mais tarde, ela não saiu. Eu tampouco. Ficamos todo o dia na caverna, sentados, sem cruzar olhares diretamente, sem nos aproximarmos. O ar estava mais denso, quase tangível. A temperatura baixava apesar do fogo mineral. A concha no meu bolso vibrava levemente, como se respondesse a uma frequência que eu não podia perceber. Ao anoitecer, ela se levantou e caminhou em minha direção. Não com sua graça habitual, mas mais pesadamente. Seus movimentos pareciam custar-lhe mais esforço. Sentou-se ao meu lado, tão perto que podia sentir a estranha energia que emanava dela. Apoiou sua cabeça sobre meu ombro, um gesto tão humano que resultava desconcertante. O contato não era quente, tampouco frio, era diferente, como tocar uma memória viva, como se sua pele contivesse séculos de histórias que queriam ser contadas. Não disse nada, eu tampouco. As palavras seguiam sendo inúteis, desnecessárias. Assim passamos a noite, sem dormir, sem nos movermos, apenas sentindo o pulso de algo maior que nós. No dia seguinte, levantei-me com o corpo entorpecido. Ela já não estava mais. Procurei-a na caverna, mas não havia rastro de sua presença. Saí para buscá-la. O ar exterior estava mais frio do que nunca. Cortava como facas. Caminhei por mais de 1 hora até que a vi. De pé sobre um bloco de gelo transparente que emergia do solo como um pedestal natural. Dentro, um homem. Congelado. Jovem.
com roupas de décadas atrás. Olhos abertos. Expressão de surpresa ou êxtase, era difícil distinguir. Ela o olhava, com algo parecido à tristeza, ou ao remorso. Aproximei-me, lentamente, com medo, com respeito. Ela não se virou. Não reconheceu minha presença. Estava absorta em sua contemplação. Olhei ao redor, e então os vi. Havia muitos mais. Dezenas, talvez centenas. Blocos de gelo cristalino emergindo do solo, como uma colheita impossível. Cada um com um homem dentro. Distintas idades, distintas épocas. Alguns com roupas antigas, irreconhecíveis. Outros modernos. Todos preservados perfeitamente. Todos olhando para o centro, onde ela estava de pé. Rodeavam o local como uma prisão de cristal. Ou um santuário. Compreendi então. Todos eles haviam estado ali antes. Todos haviam chegado como eu, buscando algo. Todos haviam falhado. E agora, era a minha vez. Era o próximo. O último, talvez. Voltei à caverna sozinho. Naquela noite não dormi. Segurei a concha em minhas mãos, sentindo sua vibração mais intensa agora. Ao amanhecer, ela retornou. Tinha a pele mais pálida. Os padrões azuis pareciam desvanecer em alguns pontos. Suas tranças louras caíam pesadamente sobre a vestimenta de peles. Sentou-se diante de mim. E desta vez, falou. Sua voz não era um som. Era um pensamento que cruzou o espaço sem ruído, direto à minha mente. Não fui feita para querer. Fui feita para resistir. Não respondi. Não verbalmente. Aproximei-me. Pus minha mão sobre a sua. Não como gesto romântico. Não como conquista. Como afirmação de presença. De reconhecimento mútuo. Ela não a retirou. Seus olhos se fixaram nos meus. Pela primeira vez, vi algo neles. Um reflexo. Um brilho. Algo que não estava ali antes. A caverna começou a derreter por dentro. As estalactites se liquefaziam, gotejando mais rapidamente. A temperatura subia. O fogo mineral pulsava com mais força, emitindo lampejos avermelhados. A tempestade lá fora era total. Podíamos escutá-la uivar como um animal ferido. O final havia chegado. O ciclo se completava. Ela se pôs de pé. Estendeu-me a mão. Tomei-a. Juntos saímos à superfície. O vento era insuportável. A neve caía horizontalmente. Mas ela se movia com segurança, como se conhecesse cada centímetro deste inferno branco. Ambos descemos à sala do gelo. Os homens congelados pareciam observar. Julgar. O espelho líquido no centro do círculo, um tanque perfeito onde nunca antes houve água, brilhava como nunca. Ela se virou. Aproximou-se de mim. Seus olhos não tinham medo, não tinham dúvidas. Apenas espera. Uma espera que havia durado mais do que eu podia compreender. Beijei-a. Não foi um beijo longo. Não foi passional. Foi firme, sincero, silencioso. O mundo rangeu. Os corpos congelados começaram a vibrar, a se iluminar por dentro. As colunas se fenderam, enviando fragmentos de gelo em todas as direções. O espelho explodiu numa bruma branca que subiu em espiral em direção ao céu, rompendo o teto de gelo. O vento parou. De golpe. Como se alguém tivesse desligado um interruptor. A luz mudou. De repente, havia sol. Resplandecente. Cegante. Ela se ajoelhou, ofegando. Sofrendo. Sua pele se transformava lentamente. Não como uma serpente que troca de pele. Como uma metamorfose. Não morria. Se transformava. As marcas azuis de sua pele empalideciam, fundindo-se com um tom mais humano por baixo. Seus olhos mudavam, se definiam. Tornavam-se mais humanos, mais claros. Seu cabelo louro perdia aquela qualidade estranhamente perfeita, tornando-se mais natural, mais real. Olhou-me, com uma intensidade que queimava. E nesse instante, uma lágrima percorreu seu rosto. Primeira, única, impossível, amor real. Os homens despertavam, um a um. O gelo que os continha se derretia como se nunca tivesse sido tão sólido. Caíam, confusos, desorientados. Respiravam ar pela primeira vez em anos, décadas, séculos. Alguns gritavam, outros riam incrédulos. Alguns choravam, sobrecarregados pela experiência. Abraçavam-se sem entender, unidos por algo que não podiam explicar. O gelo desabava. Ela já não podia se manter de pé. Segurei-a com força.
Seus olhos buscavam os meus. E então, no meio do caos, disse com voz fraca: agora sim, estamos livres. Abracei-a sem pensar. A luz do sol se filtrou pela primeira vez entre as fendas do gelo. E algo em seu corpo mudou. Encheu-se de cor, de calor, de vida. Olhamo-nos. Sorrimos. E juntos, sem olhar para trás, começamos a correr. O gelo desaparecia sob nossos passos. Mas já não importava, porque o mundo nos esperava. E desta vez, íamos descobri-lo juntos.